Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Eliana, a professora de ciências, e venho explicar para vocês as atividades complementares com o tema Os biomas brasileiros. Hoje eu vou explicar para vocês as atividades complementares de ciências, e o tema da nossa aula será Biomas brasileiros. Mas o que são biomas? Os biomas são conjuntos de ecossistemas vegetal e animal, com uma diversidade biológica própria. Cada um deles possui diferentes tipos de vegetação e de animais. Os principais biomas brasileiros são bioma Amazônia, e aqui está a região que predomina esse bioma, bioma Cerrado, bioma Caatinga, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa. E quais são as características do bioma Amazônia? O bioma Amazônia apresenta a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do mundo. A vegetação é diversificada, apresentando uma variedade de espécies de plantas com diferentes tamanhos e adaptadas a diferentes circunstâncias. O clima é quente e úmido e a temperatura tem pouca variação no decorrer do ano. Alguns animais típicos dessa região são onça-pintada, boto cor-de-rosa, bicho preguiça. Fazem parte da vegetação dessa região a vitória régia, a seringueira e a castanheira, entre outros árvores que fazem parte desta região. Cerrado. As características do cerrado. O cerrado apresenta duas estações bem definidas, que são invernos secos e verões chuvosos, com temperatura média de 25 graus. Possui vegetação com árvores e arbustos de pequeno e médio porte, geralmente com troncos tortuosos e cascas grossas. Os solos costumam ser porosos, permeáveis e geralmente ácidos. Alguns animais típicos dessa região são a capivara, lobo-guará e tamanduá-bandeira. Lembrando que a fauna e a flora desse bioma ele é bem diversificado. Esse aqui é apenas alguns exemplos, né, de animais, e agora alguns exemplos de vegetação, né, de árvores típicas desse bioma. Ipê, pequi e jatobá. Então, essas são algumas árvores típicas do Cerrado. As características da caatinga. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. O clima predominante é o semiárido, tem poucas chuvas e a temperatura média varia entre 27 graus e 32 graus no decorrer do ano. As plantas são xerófitas. Isso significa que elas são adaptadas para viverem em clima seco. Fazem parte da vegetação dessa região os cactos, os juazeiros e alguns animais típicos dessa região são os gambás, veados, jiboias. Características do bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é constituída por uma floresta tropical,
com árvores de médio e grande porte, que contém folhas grandes e perenes. O clima predominante é o tropical úmido, com temperatura e umidade elevada e um alto índice de chuvas. A maior parte do solo é pobre em nutrientes, ácido e raso. Alguns animais típicos desta região, desse bioma, é o mico-leão dourado, tucano, onça-pintada. Fazem parte da vegetação desse local, né, desse bioma, pau-brasil, bromélias e orquídeas. E quais são as características do bioma Pantanal? O Pantanal é a maior planície inundável do país. Possui a vegetação diversificada, contendo matas, cerradões, savanas e campos inundáveis. O clima é tropical, com amplitude térmica elevada, em que há períodos de secas e de chuva. Alguns animais típicos do Pantanal são o jacaré do Pantanal, tuiuiu, cervo. Algumas plantas típicas do Pantanal é o aguapé, carandá e canjiqueira. Quais são as características do bioma Pampa? Os pampas apresentam vegetação campestre constituída basicamente por gramíneas, arbusto e árvores de pequeno porte. O clima é subtropical, com temperatura média de 19 graus. Possui alto potencial hidrelétrico e rios bons para navegação. Então, essas são as características do bioma Pampa. E alguns animais típicos dessa região são os quero-queros, as emas e os preás. Algumas plantas típicas dessa região são a grama tapete, o capim-forquilha e a babosa do campo. Então, esses são os exemplos de fauna e flora da região, né, do bioma Pampa. Então, alunos, essas foram as explicações dessa matéria. Espero que vocês tenham entendido. E se tiver ficado alguma dúvida, eu estarei disponível nos horários de aula para tirar dúvidas, tá bom? Vocês podem mandar mensagem, pode mandar mensagem no WhatsApp ou no Conexão Escola, tá bom? Abraços.